No programa Pelos Caminhos da Fé de hoje, vamos conhecer a comunidade Resgate e seus missionários. Homens e mulheres que consagraram a vida para resgatar pessoas para Deus. A história deles também passa pelos caminhos da fé. A comunidade Resgate tem 13 anos de existência e busca ser reflexo de Cristo que resgatou a humanidade por sua paixão e morte na cruz. Fomos até a Fazenda Resgate e beber um pouco mais desse belo carisma. A Cristina é uma mulher de fé e ela é fundadora da comunidade Resgate. Cristina, é uma alegria estar aqui com você para partilhar a sua história, um pouquinho da história dessa comunidade que é tão bonita. Qual que é o carisma da comunidade Resgate? Como que nasceu? Conta essa história pra gente. Aconteceu, acho que é mais ou menos assim, aconteceu. Não teve assim, a gente não premeditou, não pensou, não programou, né? Eu, num período, fui coordenadora da Renovação Carismática aqui em Juiz de Fora. Depois, nós fundamos um grupo jovem chamado Resgate, ao sábado à noite, onde os jovens pudessem estar frequentando. É uma grande graça, o dom da fundação, mas também um grande desafio. Certamente você passou por muitas fases até enfim, fundar a comunidade. Você teve medo? Como que foi dentro de você, aceitar esse chamado de fundar uma comunidade? Muito medo. E o Senhor me cobrava, me falava, me sacudia: Cristina, a quem enviarei? Eu falava: nossa, Senhor, tem tanta gente, né? Mas Ele me escolheu. Até dava nomes para Ele enviar. Eu falava: olha só, fulano, fulana. E o Senhor dizia: mas é você, né? É você. E chegou uma hora que eu falei: não tem jeito de fugir, porque eu não tinha para onde ir mais. Não tinha para onde ir dentro de mim mesma. E aí, com muitos medos, eu fui dando passos, sabendo assim um pouco de medo até do clero, bispo. Meu Deus, como é que eles vão entender uma comunidade em Juiz de Fora? E tantas outras coisas, né? Eu pedia muito a Deus: Senhor, viver da providência, como que é isso, né? Deixar tudo e viver da providência, como é isso? Como a gente se engana, a gente quer ver da previdência, sim, mas não acredita na providência. E Deus tem suscitado muitas outras coisas, uma escola católica, Deus tem suscitado a gente pegar crianças, Deus tem suscitado já há muitos anos um hospital, que as pessoas tenham decência de estar doentes, estejam ali como filhos de Deus. Vejo Deus movendo, Deus está dando já o lugar, já vai concretizando algumas coisas que pareciam impossíveis, Deus está fazendo. E a grande alegria é a salvação de almas, né? Os testemunhos que a gente escuta, as famílias que são reestruturadas, os jovens que são restaurados, é a grande alegria que eu tenho. Se você quer me seguir, mas Deus presenteou Cristina com um parceiro de missão, o Natalino, seu esposo. Unidos a Deus, eles construíram em casa a base sólida dessa comunidade. Vocês são uma família, não só uma família eclesial, uma comunidade apenas, mas uma família biológica também. A Cristina fundadora, seu Natalino é membro consagrado, os 2 filhos de vocês também são membros consagrados, Nora, Jean, a família inteira. Quanta fecundidade, né? Graças a Deus. Então, nós realizamos uma missão, né, de resgate através da família. Nós somos casados há quase 39 anos, somos pais de 3 filhos, avós de 11 netos. E junto com a gente caminha o primogênito, Daniel, com a esposa e as 2 meninas, são de vida, membros de vida. E a cofundadora, que é a nossa filha, Sabrina, ela é na aliança, mas também consagrada à missão de resgate. Ela é a formadora geral da comunidade. E todas as vezes que a gente está no trabalho missionário, que a gente vai falar, aqui nós realizamos a missão de evangelizar através da família. Anunciar Jesus Cristo como família. E como que é isso na prática ali no dia a dia de vocês? Qual que é o segredo para vocês terem essa graça de viver em comunidade, mas também ver os filhos aderindo também a essa vocação, a esse carisma? É muita alegria para mim, porque quando começou a fundação da comunidade,
nós estávamos discernindo a comunidade, e a Sabrina, que hoje é a cofundadora, ela era casada e estava perto de ter um bebê e estava fazendo faculdade. Então, ela era coordenadora do grupo de oração, ela era do Ministério de Música, ela pregava, e eu ficava muito preocupada com tanta atividade que ela tinha. Quando nós começamos a nos reunir para formar a comunidade, eu não a convidei. Convidei vários jovens, vários adultos, mas a Sabrina eu não chamei. E um dia ela chegou perto de mim e falou assim: ô mãe, por que você nunca me convidou para entrar para a comunidade? Eu falei: porque eu acho que você talvez não fosse aceitar, porque você já tem tanta coisa. Ela falou assim: mas eu quero entrar, você me aceita? Olha. Foi uma coisa assim muito lindo. Então eu falei: minha filha, então você já está dentro. Aceita. E assim, aceita, e o amor, essa dedicação que ela tinha tão jovem, e a dedicação dela, nunca ela andou para trás, ao contrário, sempre buscando mais, né? Hoje é a cofundadora, não por escolha minha, mas pela vocação, pelo carisma de cofundação que ela traz, e também formadora geral da comunidade. Então eu vejo isso bastante interessante. O Daniel veio, né? Depois teve um período fora, até de Juiz de Fora. Depois veio, no início ele estava um pouco com a gente, depois foi embora, voltou. E assim, hoje está dentro da comunidade há mais de um ano, Comunidade Vida, foi Comunidade Aliança, já é consagrado, ele e a esposa. Nós temos 2 netas deles. E a gente vê assim, e temos a outra filha que mora em outra cidade, mora no sul de Minas, Boa Esperança, Mônica, casada com Fred, talvez possa estar nos assistindo aqui, né? E mãe de 2 filhos, são pais de 2 filhos. E eles são ministros da Eucaristia, os meninos se preparando para serem coroinhas lá na paróquia. Então a gente vai vendo. Agora, tudo isso foi muito trabalhado com nossos filhos, porque nossos filhos foram criados dentro da igreja. A gente ia com os 3 para missa, para encontro, para reunião, fosse o que fosse. Lá estávamos nós com as crianças. Foram crescendo, permanecemos do mesmo jeito. Nós vamos à missa todo mundo junto, chova, faça sol. Eles cresceram no ambiente de oração. Eu falo assim, criança tem que rezar texto. Às vezes as pessoas dizem assim, mas como uma criança rezar texto? Onde que eu me inspirei? Me inspirei nas crianças em Fátima. Tão pequenininhos rezavam o rosário. Falei: por que meus filhos não vão rezar? Então tinha uma que rezava o texto, a caçulinha punha o texto na boca, punha o texto no dedão do pé, mas rezava o texto com a gente, né? A gente zelou para que Deus fosse conhecido, amado na nossa casa, Nossa Senhora, né? A gente estava sempre em oração e eles sempre orando com a gente, né? Eu lembro de uma época que a gente estava em Niterói já e eles começando a ficar adolescente, e os pais iam lá na nossa casa para ver se os amiguinhos dele que estavam falando, que estavam rezando, se estava acontecendo de verdade. E às vezes a gente sentava no chão assim, era 1000 Ave Marias. Olha, né? que Os bonito. jovens rezando Fazia 1000 Ave pizza Marias. para eles, suco, e reunia aquelas crianças lá. Evangelizava os de vocês e E os outros amiguinhos. Então, a comunidade foi nascendo já dentro da nossa casa, né? O que eu fiz muito? Eu, na verdade, como você dizia, Viviane, eu ia ajudar outros, mas eu sempre levei junto os meus filhos. E isso eles viam também, as dificuldades dos outros. Eles viam que eu estava ali, mas eles estavam juntos. Eu não os deixava para fazer outra coisa, mas eles estavam juntos. Havia momentos que eles tinham que ficar. Havia alguns encontros, havia situações que eles tinham que ficar. Mas em tudo que podia, eles estavam presentes. Não, eles não me incomodavam. Então, tirando disso um exemplo que ele me deu uma vez, que eu não me esqueço. Ele pequeno, de uns 10 anos, eu plantei um canteiro, uma hortinha, e nessa horta eu plantei um pé de mamãozinho. E o mamãozinho começou a crescer e já estava dando um mamão pequenininho. E ele tinha uma bola de basquete oficial, a gente comprou a bola, coisa porque ele gostava, né?
Então ele chegava da aula, às vezes batia uma bolinha ali fora e jogava na rede de basquete, e ele deu uma bela bolada em cima do pé de mamão. Mas eu fiquei brava com ele, cheguei perto dele, mas eu fiquei tão brava, peguei a bola e falei, vou rasgar essa bola, acabou o basquete aqui dentro de casa. E fui falando, ele ficou quieto, olhou bem para mim e falou, tudo bem, mãe. Mamão compra na feira, felicidade de filho não tem na feira. Agora você faz o que quiser. Aí eu falei, estou completamente desarmada, toma essa bola, vai brincar e pronto. Então, pra gente ver assim que eles mesmos nos ensinam como lidar com eles, né? Se a gente tiver ligado, a gente vai aprendendo, né? Depois de falar tanto dos filhos do casal, não poderíamos deixar de bater um papo com eles, servos de Deus que bebem desse carisma desde a infância. O Daniel é missionário da comunidade Resgate, filho da Cristina, é pregador, cantor, compositor, pai, esposo. Daniel, como você descobriu sua vocação? Eu tenho a vocação de pato, dizem que o pato ele voa, ele corre e nada, né? Só que ele não corre direito, ele não voa direito e não nada direito. Então, falando com meu cunhado sobre essa minha história, que eu era professor, que eu tinha vontade de ser missionário, trabalhar, evangelizar, e mexer com música, tocava em casamento. E uma vez eu conversando com ele, ele falou assim, rapaz, seu caso está complicado, seu caso está igual do pato. Aí ele, em vez de me ajudar, ele piorou a situação. E eu conversando com o Dom Gil, que é o nosso bispo, uma vez eu fui falar sobre esses meus sentimentos interiores, a dúvida vocacional e tal. E eu falei com ele, eu me sinto como um pato. E ele falou para mim assim, mas meu filho, você sabia que o pato também foi Deus quem fez e tem uma utilidade para o pato? Então, quando ele falou aquilo, me veio uma paz no meu coração e eu entendi assim que Deus me fez daquele jeito. Por isso que aí eu acalmei. E aqui na comunidade Resgate, acho que essa vocação de pato também é aquela coisa de querer abraçar o mundo. Além da gente trabalhar no Resgate, o Grupo Resgate, era em outros grupos de oração, queria abraçar o mundo, né? É a história do pato que se repete. E antes de ser formada a comunidade Resgate, eu fui, mais ou menos assim, quando começou, eu fui fazer uma experiência em outra comunidade, Comunidade Sol de Deus, lá em Itajubá, no sul de Minas. Então assim, eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. E ali eu fui vendo que não era o meu carisma lá. Então assim, fui me descobrindo e hoje eu sou feliz, eu sou consagrado aqui na comunidade, eu e minha esposa. Bacana. E graças a Deus, Deus tem nos acompanhado, nos orientado e a gente está crescendo, a gente vê isso mesmo. Que bacana. E você coordena esse estúdio, né, a Arca Music. Por que Arca e como que começou esse projeto também? A Arca Music foi assim, desde criança eu tinha vontade de ter um estúdio, gostava muito de música e depois eu descobri a música mesmo através da igreja. Eu comecei a tocar violão na missa e depois virou assim, foi virando vocação, eu vim pra cá e esse estúdio agora é da comunidade. Então a gente grava músicas católicas e a gente também, na época a gente estava abrindo um espaço para músicas educacionais, sabe? Hoje a gente só trabalha realmente, efetivamente com músicas católicas. 100% evangelização. 100% evangelização. Você também vive a sua vida missionária com a sua família biológica também, né? Com seus pais, com a sua irmã. Como que é essa vivência também, ser família missionária com a sua família também, de quem você nasceu mesmo? Olha, eu vou ser sincero, assim, para mim, eu não consigo dividir muito bem as coisas ainda não, assim, tem aquela coisa assim, não, você tem que saber diferenciar a fundadora da mãe. Então, assim, às vezes eu assim, me sinto em casa, assim, quando eu tô com a fundadora, quando eu tô com a fundadora. Então, às vezes eu falo como se eu estivesse ali na sala de casa, mas é coisa mais íntima, que não era para falar, coisa que é mais de irmão para irmão. Então, assim, eu vou vivendo, né, essa situação, assim, é engraçado. Às vezes, não, agora quem está falando é minha mãe ou minha fundadora? É a cofundadora, ela está falando como irmã. Né, meu pai é meu irmão de comunidade, né? Mas assim, eu não vejo como isso uma coisa assim que atrapalhe não, mas pelo contrário,
eu sou feliz, assim, acho que é bonito a comunidade evangelizar em família, né? Nós estamos vivendo também outras realidades aqui dentro da comunidade que tem família, né? Entrou um missionário, o Mateus, depois agora passado algum tempo entrou o pai e a mãe do Mateus, que moram aqui também na comunidade de vida. Que ótimo. Tem outras realidades também, né? De mãe com filha. Eu penso que o nosso carisma tem tudo a ver com a questão da família, do resgate também da família. Sabrina, além de cofundadora, é formadora geral da comunidade. Responsabilidade dupla que se une ainda aos desafios de mãe e esposa. Como filha da fundadora, chegar até esse ponto de fundar com, né, uma comunidade, você passou por vários processos antes também, né? Ali a vivência em casa, a sua formação espiritual desde a infância, isso você pode atribuir também a resposta que você dá hoje de vida, de uma vida consagrada, a essa vivência que você teve? Com certeza, porque hoje eu tenho 35 anos, né? 20 anos de serviço à igreja. Então, desde pequena, minha mãe, meus pais, nos levavam à igreja. E era daquele jeito, né? Não quero participar da missa, fazendo corpo mole, não quero rezar o terço, mas a semente ficou. Então, um dia, num encontro de carnaval, ali eu tive o meu encontro com Deus. E aí eu comecei a ter a minha intimidade com Deus. E a partir daí Deus foi me estimulando, foi me empurrando, me levando. Eu decidi ser de Deus. Naquele encontro eu disse, se isso aqui é experimentar Deus, eu quero mais. Eu tinha 14 anos de idade, aí comecei a servir. E no serviço, junto com a minha mãe, porque Deus quis assim, né? Ela começou a coordenar o grupo e logo Deus empurrou a gente para o Ministério de Música, dentro do mesmo grupo. E à medida que ela ia avançando, né? Foi assumindo outras atividades na igreja, a gente ia acompanhando o sopro do Espírito, não por vontade. Deus levava. Nós tínhamos uma banda e Deus falou assim, eu quero mais. Então a gente parou tudo e começou a rezar, só a rezar. E ao mesmo tempo para ela, a fundadora, minha mãe, Deus dizia, eu quero mais. Ela parou tudo e começou a rezar. E aí Deus pediu então a comunidade. Como foi isso? Administrar isso, jovem ainda, com essa sede de Deus, mas sem saber o que viria? Tudo que eu ia fazer era em oração. Tudo. Se eu ia namorar, se eu ia terminar, se eu ia prestar um vestibular, para quê? Em oração. E Deus foi direcionando cada passo. Então, mesmo dentro da faculdade, eu fiz física, eu sou professora de ensino médio. Dentro da faculdade, às vezes, propostas de pesquisa, de mestrado, joelho no chão, rezado. Então, a gente vai rezando e vai cumprindo. Hoje a gente ouve muito que os pais não dão conta de muitos filhos, quer 1, 2 no máximo. Como você vê a família de hoje que é organizada para ter menos filhos também? Às vezes, quando um marido quer ter mais filho, ou a esposa, e o outro não quer, pede para eu dar conselho, né? E aí eu converso muito assim. A primeira coisa, a gente tem que perguntar a Deus o que Deus quer. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, dá certo. Deus dá a graça, a gente dá conta porque Deus dá a graça. Então, antes de casar, eu e meu esposo, a gente já sentia no coração que Deus tinha para nós o plano de muitos filhos. No dia do ultrassom, né, que o médico ligou o aparelhinho, a gente achou que era o 5º, aí deu aquela imagem dupla na TV, aí meu esposo, doutor, tá estragada a TV. Aí ele, não, são gêmeos. Ele, minha Nossa Senhora, São José. E aí ele começou a chamar todos os santos, né, intercedendo. E ali eu comecei a chorar e a rir, me deu uma crise de riso e de choro, né? De emoção, de saber que Deus estava com a gente. Eu senti no meu coração. Deus está com a gente. Se Deus é o dono da vida e Ele concedeu a vida, Ele vai dar o resto. Você pode dizer que é uma mulher realizada na sua vocação? Sou realizada. Realizada, feliz, faria de novo, tudo de novo.
Outros nomes foram se juntando à família Ribeiro. Os filhos espirituais se tornaram cada vez mais numerosos. Gabriel é membro consagrado definitivo da comunidade Resgate e já está há 11 anos na comunidade, não é, Gabriel? Isso. Conta pra gente como que foi a descoberta da sua vocação. E logo depois que eu formei Educação Física, eu conheci a comunidade num grupo de oração, numa noite de louvor. A fundadora que estava pregando. Foi no momento que eu estava precisando muito, eu estava muito mal, abalado. Eu fui lá meio que me dando a minha última chance. Não conseguia dormir direito, estava à base de remédios. E a minha vida foi transformando completamente. Eu me lembro de uma vez no grupo de oração, uma pessoa proclamou lá, tem um jovem sendo curado aqui de pesadelo, né? E aí eu senti aquelas reações físicas, né? Um arrepio, foi subindo, eu pensei que tinha até arrepiado meu cabelo, né? Eu passei a mão e falei assim, sou eu, acho que sou eu, né? Era bem novo. Aí eu falei, vem testemunhar. E aí eu falei assim, eu tenho que ver se vai dar certo primeiro. Você não dormiu ainda? Não dormi, eu tenho que ver se vai dar certo. Aí eu fui dormir, foi uma maravilha. Acordei no outro dia pulando igual uma criança, que recebeu um brinquedinho. Então, daquele dia em diante, eu tinha problema de insônia, eu passei a ter problema de sônia, que aí é onde que eu encosto, eu durmo. Eu fui fazendo um caminho, tive muito medo no início, né? Tive muito receio. Eu fui o primeiro. A casa ainda, hoje a gente tem uma estrutura melhor, mas não tinha estrutura quase nenhuma, não é? A casa era muito feia, não é? Hoje está reformada, era tudo rachado, tudo trincado, né? Um momento assim de muita alegria, foi um momento assim de muitas descobertas também, né? Muitos desafios, né? Eu fiquei com eles sozinhos, nós três, durante 2 anos e 3 meses. Mas hoje nós somos 23 na comunidade de vida. Já tem outras pessoas já entrando, né? A comunidade ainda é nova, a comunidade tem 13 anos. Estamos caminhando aí para o nosso 14º ano, né? Então, assim, cada vez mais eu tenho uma convicção muito grande do meu chamado. Deus tem me pedido cada vez mais a me aprofundar. Eu tenho feito uma experiência com Deus cada vez mais profunda através desse carisma. Sinto que Deus também tem me usado como instrumento de resgate para várias pessoas, várias situações. Então, assim, meu coração se alegra cada vez mais de viver como um consagrado. O Grupo Resgate Jovem tem trazido várias pessoas para Deus. Acompanhamos um desses encontros e percebemos que os frutos são visíveis. Quais são essas atividades, esse diferencial que vocês percebem hoje que foram surgindo também e que foi dando certo com esses jovens? Então, nós trabalhamos com 4 níveis, né? A questão da espiritualidade, da fraternidade, da cultura e da arte. Basicamente, né, dentro da espiritualidade, momentos de adoração ao Santíssimo, né, pregação da palavra, testemunhos vividos embasados na palavra de Deus, né? E momentos marianos também, né? A oração do terço, tudo desenvolvido de uma forma fraterna também, né? Reunindo um maior número de pessoas, né? E por meio disso também, esporadicamente, a gente faz alguns eventos, né? Tanto a nível de excursões, né? Igual agora em junho a gente vai ter o Pico da Bandeira, alguns eventos mais católicos, né, em outras comunidades também, e a questão esportiva também, de lazer, né, que a gente trabalha tanto a parte através de esportes, que é um método saudável, a gente entra com a parte da espiritualidade também, né, e da cultura. Nós temos também, pelo menos 4 vezes ao ano, a questão do Resgate Dance, que é um momento, né, como uma danceteria, né, em Jesus, em que tudo a gente, com músicas católicas, né? Tudo um meio propício para que a pessoa tenha um encontro pessoal com Deus também, crie novas amizades, tudo em Deus, né? Num ambiente que proporcione, né? A experiência de um jovem achar que é aquela coisa parada, que é rezar só, daquele jeitinho, né? O texto. Contemplativa, né? Na verdade, a gente mostra que não é isso. É viver uma alegria verdadeira, fazendo coisas que de forma diferente do que se faz lá fora, mas não deixando de dançar, não deixando de praticar esporte, mas tudo isso com um palavreado diferente, com uma vida de irmãos mesmo. A gente tenta deixar isso bem claro, sem aquele olhar malicioso, né, para um homem, para uma mulher e vice-versa. Tudo isso eles vão automaticamente vai ligando, né, essa alegria
ao estar com Deus. E daí parte a vontade de estar em adoração, a parte a vontade de rezar o terço, de estar na missa, de comungar Jesus. Foi num encontro chamado Vinde a Mim. E nesse encontro foi um encontro realmente onde eu encontrei com Jesus, onde eu tive a primeira experiência com Jesus Eucarístico, onde realmente eu me encontrei com o Espírito Santo, onde eu fui batizado no Espírito Santo. Mas mesmo assim, depois desse encontro, eu ainda praticava coisas que não eram agradáveis a Deus, mesmo eu sabendo. Isso fazia com que minha fé me abalava, porque quando eu cometia as práticas que não agradavam a Deus, eu tinha vergonha de Deus, eu tinha vergonha de rezar. Então aquilo me afastava de Deus, o pecado realmente afasta a pessoa da graça de Deus. E aí conheci a comunidade Resgate. A partir do momento que eu entrei nessa comunidade, estou mais firme com Deus, minha vida de intimidade com Deus está cada vez mais próxima, e graças a Deus a minha família está se unindo, graças a Deus o milagre de Deus na minha vida está acontecendo. Como foi a descoberta da sua vocação, Jamila? Então, eu já conheci a comunidade Resgate há muito tempo, desde pequena, desde quando eu tinha uns 7 anos. E assim, eu sempre frequentei aqui o resgatinho, né, das crianças. Então, desde aí eu já tive experiências com Deus, já recebi muita oração e tudo, a minha mãe também. Aí, assim, minha mãe veio comigo e nós duas estamos aí. Aí, assim, dentro da comunidade de vida, eu fui descobrindo que aqui também é o meu lugar, sabe? Deus foi falando mesmo comigo, que aqui é meu lugar, que Ele me chamou. E aí agora eu tenho mais certeza ainda, agora eu venho assim realmente, sabe? Não pela minha mãe mais. Um casal unido em Deus, com uma fé sóbria e passos firmes na oração, é uma potência de amor no mundo. Em cada um de nós também pulsa o chamado de resgatar almas. O Senhor promete que todo aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, bens por causa do reino de Deus, receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna. São testemunhos como esse que animam o nosso seguimento a Cristo. E você, conhece histórias de fé como essas? Envie um e-mail para nós. Vamos nos emocionar juntos com verdadeiros exemplos. Até o nosso próximo encontro. Pai que ama, fecha os olhos.